Olá! Falaremos agora do próximo tópico do projeto de pesquisa, que é a justificativa. Bem, na justificativa é a parte onde você vai mais escrever no seu projeto de pesquisa, mas ela só vai ser construída se você souber qual é o seu problema-chave, qual é a sua hipótese, quais são as suas questões-chaves, qual é o seu tema delimitado da forma correta. Aí sim você está pronto ou pronta para desenvolver a sua justificativa. E é muito importante ressaltar isso, por quê? Porque é um erro muito comum entre os estudantes começar pela justificativa, e escreve, faz resumo, utiliza fichamento dos livros e dos textos que analisou, cita autores e deixa o projeto mais rechonchudo, considerando que dessa forma vai estar mais próximo da aprovação. E isso é um grande erro. E também é uma perda de tempo da sua parte, né? Porque aí o seu projeto não vai servir para nada, porque começar pela justificativa é extremamente errado por parte de um pesquisador. Você só vai justificar quando você souber exatamente qual que é o tema delimitado, qual é o problema-chave que vai restringir ainda mais o meu tema, qual é a hipótese de pesquisa. Aí sim eu posso trabalhar com a justificativa. E o que é essa justificativa? Qual é a relevância deste meu tema? Por que eu escolhi este tema e este debate, esta dúvida? Qual vai ser a minha contribuição em relação ao debate acadêmico? Né? E eu solucionando o problema-chave, o que eu vou contribuir? Eu enfrentando determinadas questões, o que eu vou contribuir? Né? Por que é relevante? Inclusive a relevância do tema é um dos elementos que são itens de avaliação, quer da banca e do orientador que vai avaliar seu projeto, como também da sua banca de TCC. Quer seja um artigo, quer seja uma monografia, não faz diferença, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado. Saber se o tema é relevante é fundamental, mas eu só vou poder expor sobre a relevância dele quando eu souber exatamente qual é este tema delimitado, qual é o grande problema, quais são as questões chaves enfrentadas, se existe uma hipótese, qual é a hipótese de pesquisa. Aí sim eu posso trabalhar com a minha justificativa. Então, por quê? A grande questão, por que você vai trabalhar com esse tema? Porque esse tema é importante, porque a solução do problema-chave é interessante e relevante. Além disso, na justificativa, claro que a gente vai mencionar alguns autores. Qual é o seu referencial teórico? Qual é o argumento principal que você vai defender para enfrentar o seu problema-chave e as questões-chaves? Qual é o argumento contrário que você vai enfrentar? Porque se existe um problema, tem um argumento contrário. Inclusive, é muito importante que você comece com um argumento contrário. Eu sempre falo para os estudantes, escreva primeiro pelo argumento contrário. Por quê? Porque quando você trabalha com o argumento contrário ao que você defende, você começa a perceber vários argumentos, porque a pessoa que está defendendo, o autor e a autora que está defendendo algo diverso do que você defende, também tem o que dizer e é algo relevante. Então você não pode simplesmente desconsiderar. Então, a partir do momento que você analisa com cautela e com uma conduta de pesquisador ou pesquisadora, você vai conseguir desenvolver muito melhor sua monografia, seu artigo, sua dissertação. Então, comece pelo que você discorda, porque às vezes, primeiro, pode te convencer do contrário, segundo, vai melhorar a sua argumentação em relação ao argumento que você defende, né? Você vai conseguir construir a sua argumentação de uma forma mais firme. Você tem que pensar que o seu projeto de pesquisa é como se fosse uma muralha. E cada argumento seu é como se fosse um tijolo desse muro, dessa muralha, que você vai colando e precisa se sustentar, porque quando você for defender perante uma banca, vão tentar tirar um desses tijolos e derrubar a sua muralha. Então, por isso que você precisa fixar muito bem nesse muro. E, portanto, é muito relevante que você saiba quais são os argumentos contrários e consiga defender o seu posicionamento frente a esses argumentos contrários. E isso vai ser também importante para o desenvolvimento da pesquisa acadêmica. Por quê? Porque você está enfrentando um por um. E isso é uma conduta séria de um pesquisador, de um estudante que está para se graduar. É uma estratégia, inclusive, sua, profissional,
Porque quando você for resolver algum problema, ou você participar de algum debate e quiser defender determinado posicionamento, é muito importante que você pense quais serão os argumentos que serão levantados pela parte contrária. Isso permitirá que você elabore, estruture a sua argumentação de uma forma muito mais sólida. Então faça esse exercício. Não comece por aquilo que você defende, comece por aquilo que nega o que você defende. Pense e analise com os olhos de um cientista, considerando que é relevante o que está sendo dito e como que você pode enfrentar isso, ou este argumento pode te convencer do contrário. Você precisa começar com esta conduta, com esta perspectiva. Eu posso mudar de ideia, né? Nesse momento do projeto de pesquisa, é essa a ideia. Eu parto do pressuposto de que o argumento tal é o correto, mas eu posso mudar, né? Quais são os autores principais? São tais, mas eu posso achar que os argumentos deles não são tão sólidos. E aí está a sua contribuição no seu trabalho acadêmico. Por isso que na parte da justificativa você vai mencionar sim alguns autores, o autor principal, o argumento e o argumento também contrário. Mas o principal, quando você for estruturar a justificativa, é por que é importante? O que eu estou contribuindo? O que você está contribuindo? Você está fazendo um mapeamento de determinada discussão que não tem? Você vai enfrentar determinada solução e vai buscar dar uma contribuição analisando um autor que nunca foi analisado antes? O que você vai fazer de relevante, né? O que isso pode ajudar no debate acadêmico? O que o seu trabalho poderá ser lido por outros e permitir o avanço da pesquisa? Tenha isso em mente na hora de escrever a justificativa. E se você estiver perguntando, professor, mas quantas páginas deve ter uma justificativa? Olha, pessoal, não existe um limite, ou um mínimo, ou um máximo, mas em média costuma ter 5 páginas a justificativa. Mais do que isso eu acho desnecessário, até porque você tem que desenvolver as outras partes, e o ideal é que o seu projeto não ultrapasse 20 páginas. Né? Mais do que isso já, claro, um doutorado é diferente, né? Se você estiver fazendo projeto de doutorado, geralmente ultrapassa não para financiamento, né? Mas para as faculdades às vezes ultrapassa, ou às vezes para, por exemplo, conversão de mestrado para doutorado, precisa fazer um resumo de cada um dos itens, então isso pode alterar. Mas se não é esse o seu caso, não deve ultrapassar 20 páginas, então 5 no máximo está mais do que suficiente, 3 a 5 páginas já está o adequado para a sua justificativa. Bem, pessoal, muito obrigada pela atenção e a gente vai, a partir de agora, ver como que a gente vai articular o nosso projeto de pesquisa com base no nosso esqueleto, que é o problema-chave. Então, no próximo vídeo falaremos sobre os objetivos. Obrigada e até o próximo.